Exatamente, a progressão de carga não aumenta o ganho de massa muscular. Essa é uma desinformação espalhada muito no mundo da musculação, simplesmente porque progredir carga não é uma causa da hipertrofia, mas sim um resultado. Isso significa que quando você realiza uma progressão, nos dias anteriores desse treino, seu corpo passou por adaptação de hipertrofia, fazendo assim com que ela seja o nosso feedback mais importante do ganho de massa muscular. Então, exatamente, ela é um feedback que vai nos ajudar muito no nosso planejamento do nosso ganho de massa muscular, para nós avaliarmos todas as outras métricas externas. Então, como eu acabei de falar, ela mostra o quão bem estamos se recuperando e criando as adaptações de hipertrofia. Ou seja, você não estar progredindo carga com frequência significa que está errando em fatores externos, tais como dieta, sono, controle de estresse, hidratação, refeição pré-treino, ou no seu próprio planejamento completo do seu treino, incluindo a frequência, o volume, a intensidade e o descanso. Bom, dito isso, como eu acabei de falar, você progredir carga, você ter um aumento de força aí frequentemente durante os treinos, é um feedback do quão bem estamos maximizando todas as outras variáveis. Então, se você não está progredindo carga, significa que ou você está errando no seu treino, seja na forma de treinar, né, com baixos tempos de descanso, curtos, com muita fadiga, sempre levando tudo até a falha e passando da falha, ou seja na frequência, no volume, na intensidade, ou em fatores externos ao treino, que é o mais comum, dieta, sono, controle de estresse, hidratação, etc. Então aí, você não estar aumentando nem que seja uma repetição ou 1 quilo, você estar estagnado na sua força durante mais de 2 semanas, significa que tem alguma coisa errada com o seu planejamento total e tudo que abrange a hipertrofia. Bom, mas só para deixar bem claro para vocês, progressão de carga é igual ao aumento da força. Porém, nem sempre o aumento da força significa que você passou por adaptação de hipertrofia. Mas sim, quando você realiza a adaptação de hipertrofia, significa que você aumenta a força, significa que você está mais disposto a progredir carga, porém tem uma forma muito interessante de você desacoplar os dois, ou seja, saber exatamente quando você teve um aumento de força relacionado com a hipertrofia e não a outros fatores externos. Por exemplo, existem várias razões que podem resultar em aumento de força sem estar acoplado com mais hipertrofia, como por exemplo, adaptações neurais e de coordenação, adaptações de rigidez dos seus tendões, né, quando eles ficam mais fortes você vai conseguir levantar mais carga mesmo não tendo ganhado massa muscular, tem a redução da coativação antagonista e até mesmo um aumento da transmissão da força lateral. Então basicamente todos esses fatores que eu acabei de falar podem te dar sim uma falsa sensação de que você está ganhando massa muscular, porém às vezes você só está maximizando essas variáveis que eu acabei de falar, seus tendões estão ficando mais fortes, você está recebendo adaptações neurais de forma mais otimizada, etc, mas nem sempre estará ganhando massa muscular. Mas como eu posso isolar os dois para eu saber exatamente quando a minha progressão de carga vem majoritariamente por causa do ganho de massa muscular e quando ela não vem? Simplesmente realizando os mesmos exercícios durante um mesociclo inteiro. Eu sempre reforço nesse canal a ideia de você manter os mesmos exercícios durante um bom período, pelo menos ali no mínimo de 2 a 3 meses, ali um mínimo, simplesmente porque após algumas semanas realizando os mesmos exercícios, a progressão de carga e o aumento de força vem principalmente pelo aumento de massa muscular. Então no começo ali, quando você troca o seu planejamento de treino para exercícios totalmente diferentes, você pode ter essas adaptações como eu acabei de falar anteriormente. Por isso que quando você muda os exercícios do seu treino, você progride carga de uma forma muito mais fácil, simplesmente porque tem todos aqueles fatores que eu falei anteriormente que podem influenciar na progressão de carga, que vão te deixar mais forte, sem consequentemente te dar mais massa muscular. Então para você saber realmente quando está ganhando massa muscular ou não, você deve deixar os exercícios ali no mínimo pelo menos 4 semanas apenas realizando eles, e depois, após isso, o aumento de força, a progressão de carga vai vir majoritariamente pelo aumento de massa muscular. Então bom, agora que você já entendeu isso, eu preciso que você entenda o que não é progressão de carga. Progressão de carga não é aumentar a tensão mecânica, não é aumentar o volume de treino, né, adicionar mais séries, não é aumentar ou diminuir os períodos de descanso, enfim, não é por si só um estímulo para o crescimento muscular. Então às vezes você realizar o exercício com uma forma mais rígida pode não ser o suficiente para você realizar uma progressão de carga, ou você aumentar a amplitude, etc. Tudo isso não significa que você progrediu carga, simplesmente porque essas variáveis que você deve sim maximizar, como por exemplo aumentar o tempo de descanso, aumentar o volume, melhorar a técnica da série, tudo isso vai contribuir para um aumento da tensão mecânica, mas não significa que você progrediu carga. Então o que nós devemos fazer é aumentar o máximo possível a tensão mecânica de um determinado estímulo, e a partir dessa técnica, desse range of motion que a gente usa nesse exercício, desse número de séries, dessa intensidade, devemos maximizar a progressão de carga. Então antes de você se preocupar em aumentar 1 quilinho ou aumentar uma repetição das suas séries, você necessita maximizar os seus níveis de tensão mecânica, seja aumentando a amplitude, melhorando a técnica do exercício, aumentando a intensidade, padronizando as repetições, enfim. Bom, mas agora o que realmente é a progressão de carga? Ela é um aumento do desempenho em relação ao treino anterior, mantendo as mesmas condições. Como eu acabei de falar, você pode realizar o exercício com a mesma técnica, com a mesma amplitude, ter ganhado uma repetição a mais, porém, se você descansou 3 minutos dessa vez e na outra vez você tinha descansado apenas 1 ou 40 segundos, não houve progressão de carga, simplesmente porque você provavelmente já teria conseguido fazer isso na semana anterior se tivesse aumentado para 3 o número de descanso. Então você também aumentar 2 repetições, porém alterar ligeiramente a execução, a forma do exercício ou a amplitude
amplitude, isso não é progressão de carga porque você não manteve as mesmas condições, você está alterando o estímulo do exercício. Bom, então basicamente uma progressão de carga é você ter um aumento, uma melhora e fazer algo que você não conseguiria fazer no treino anterior. Então se você não conseguiria de jeito nenhum realizar uma repetição a mais nas mesmas condições no treino anterior e dessa vez você conseguiu, parabéns, você teve uma progressão de carga. Bom, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui muito prático para você entender sobre progressão de carga e como maximizá-la de uma forma muito simples. Aqui eu já vou levar em conta que você está otimizando todos os fatores externos, tais como dieta, sono e todos que eu falei anteriormente, e que seu planejamento de treino esteja muito bom, quase perfeito, mas enfim, o número de repetições ideais, como vocês todos sabem, é algo em torno de 4 a 9, 4 a 8, mas eu mantenho esse range aqui de 4 a 9. Então, basicamente, você deve escolher uma carga que te faça chegar até esse número de repetições até a falha. Então, por exemplo, se você pega 100 kg no supino e você chega até a falha aqui na sexta repetição, por exemplo, perfeito, você chegou até a falha na janela de repetições ideal. Isso significa que o que você deve fazer é padronizar essa mesma técnica, essa mesma amplitude, essa mesma forma do exercício que você realizou com 100 kg para 6 repetições, porém ir aumentando de 6 para 7 repetições, de 7 para 8, de 8 para 9. E assim que você chegar no teto otimizado de repetições, você aumenta o peso novamente, por exemplo, aí para 105 kg e volta com um determinado número de repetições que você conseguir, seja 4, 5, 6 ou 7. Ou seja, toda vez que você chegar no teto de repetições, 9, você aumenta ligeiramente o peso para cair novamente aqui para 4 ou 5 repetições. Não tem problema nenhum você realizar uma série até a falha com 4 repetições, é até mais otimizado do que você realizar uma série até a falha com 11, por exemplo. Então é assim que eu realizo minhas progressões. A maioria dos bodybuilders e pessoas que treinam na base da ciência realizam assim também as progressões, sempre vão aumentando o número de repetições e apenas vão aumentar o peso quando chegarem até o teto. A maioria delas, nenhuma tá, por exemplo, pegando 6 repetições para 100 kg e vai tentar aumentar para 102 kg. Não é a forma mais inteligente de se treinar, mas também funcionaria perfeitamente, simplesmente porque aumentar repetições é mais fácil do que você aumentar o peso. Isso tem algumas explicações tanto neurológicas e sistêmicas, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Eu preciso que você entenda também que cada redução de repetições equivale a 2% e meio de peso. Exatamente. O que isso significa? Que você reduzir uma repetição é equivalente a você reduzir 2,5% do peso que você está pegando. Então vamos imaginar uma pessoa na semana passada realizou um supino com 100 kg para 5 repetições com uma intensidade de nenhuma repetição em reserva, porém na outra semana essa pessoa realizou com 105 kg para 3 repetições e para a mesma intensidade. Basicamente, essa pessoa não progrediu, simplesmente porque, como eu acabei de falar, cada redução de uma repetição equivale a 2,5% do peso. Então essa pessoa reduziu 2 repetições e aumentou 5 kg, logo ela já conseguiria fazer exatamente isso da mesma forma na semana passada, ou seja, não havendo progressão de carga. Deu para vocês entenderem? Então toda vez que vocês forem aumentar o peso, lembre-se que cada redução de repetição equivale a 2,5% do peso. Você pode calcular isso se você quiser, ou você pode fazer de forma intuitiva igual eu, mas se você quiser no começo começar a calcular para saber quando está progredindo ou não ao aumentar o peso de um exercício e diminuir as repetições, perfeito, pode calcular também. Bom, última coisa aqui que eu quero que você entenda é uma coisa muito importante. Sua intensidade deve ser a mais alta possível, sempre não deixando nenhuma ou apenas uma repetição em reserva. Por quê? Simplesmente porque vamos imaginar que aqui você fez 5 repetições em uma série, deixando apenas uma repetição em reserva, que é uma intensidade muito boa, porém na outra semana você fez 6 repetições naquela série, porém com uma intensidade de 0 repetições em reserva, você provavelmente vai pensar que progrediu, simplesmente porque aumentou uma repetição, mas você não realizou uma progressão de carga simplesmente porque a sua intensidade aqui aumentou para RIR0, que é não deixar nenhuma repetição em reserva. Isso significa que nessa semana aqui, nesse treino aqui, você já teria conseguido fazer isso. Era só simplesmente realizar uma repetição a mais que você ficaria com nenhuma repetição em reserva. Deu para vocês entenderem? Então basicamente as pessoas vão achar que elas progrediram simplesmente porque aumentaram uma repetição, mas elas já conseguiriam fazer isso na semana passada, significando assim com que elas não tivessem passado por adaptação de hipertrofia após esse treino. O que seria progressão? Seria ela ter realizado ou 5 repetições, deixando 2 repetições em reserva, significando assim que teve um aumento de performance, um aumento de desempenho, simplesmente porque ela não conseguiria fazer isso naquela semana, ou realizando 6 repetições, deixando uma em reserva, ou 7 repetições sem deixar nenhuma em reserva. Eu sei que algumas pessoas podem não ter entendido, ou pode ter ficado um pouco confuso, mas só deixar nos comentários aí que eu estarei esclarecendo da melhor forma possível. Mas enfim, então é isso, é muito importante vocês terem aprendido aí nessa aula aí, que durou em média 10 minutos, simplesmente porque você não entender o principal feedback do seu treino é uma grande desvantagem para você, porque ao você entender isso que eu acabei de falar no vídeo, você sabe que se passar aí 2 semanas sem progredir carga, significa que você está errando em algo e que você precisa revisar esses fatores imediatamente. Então ficou 2 semanas sem progredir carga, significa que você deve prestar atenção em todas as variáveis possíveis que abrangem a sua hipertrofia, como eu falei anteriormente, seja o treino com frequência, volume, intensidade, ou seja fatores como dieta, sono, controle de estresse, hidratação, refeição pré-treino, etc. Lembre-se, você não precisa maximizar todas as variáveis possíveis simplesmente porque aqui poucos são atletas, poucos são bodybuilders de verdade, mas você vai conseguir ter uma progressão de carga muito boa assim, apenas
maximizando 70 a 80% delas. Se o seu sono ele não é tão bom, perfeito, foca na dieta, foca no controle do estresse, na hidratação, na refeição pré-treino, foca em montar um bom treino, etc. E assim você vai sabendo o que está funcionando e o que não está funcionando no seu planejamento para hipertrofia. Então, basicamente, se você está progredindo carga depois de ter passado algumas semanas realizando os mesmos exercícios, igual eu falei anteriormente, então ali, depois de 4 semanas realizando os mesmos exercícios, você está progredindo carga ainda, uma repetição ou 1 kg a mais para as mesmas condições, para as mesmas técnicas, mesmas amplitudes, mesmo número de séries, mesmo tempo de descanso, perfeito, você está maximizando todas as variáveis possíveis para hipertrofia, se recuperando bem e criando adaptações do ganho de massa muscular. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ele ficou muito complexo ou confuso, pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo da melhor forma possível. Se você tem interesse na minha consultoria individual personalizada, pode me chamar no WhatsApp. E se você quer um planejamento de treino upper lower totalmente gratuito para vocês, está aí também nos comentários. Eu disponibilizei um e-book gratuito sobre um guia completo do treino upper lower, feito por mim mesmo à base da ciência e dos estudos acadêmicos mais recentes possíveis. Então é isso, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto, rapaziada, é nóis.